O vereador de Belo Horizonte, Pedro Rousseff, do PT, criticou o deputado federal Nicolas Ferreira após a prisão de seu primo, Gleicon Ranieri de Oliveira Fernandes, por tráfico de drogas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Rousseff questionou a coerência de Ferreira, conhecido por seu discurso moralista diante do envolvimento de um familiar próximo em atividades criminosas. Ele cita, por exemplo, 1,5 milhão de emendas parlamentares por parte de Nicolas para a cidade de Nova Serrana, onde o pai de Gleicon, Enéas Fernandes, foi candidato a prefeito e ocupou cargos políticos. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, a gente viu, né, na sexta-feira, veio à tona a prisão do Gleicon, primo do Nicolas Ferreira, com 30 gramas de 30 quilos de maconha e 4 gramas de cocaína. Vamos lá, qual que é a novidade que a gente tem para trazer para o nosso público hoje? E eu pensei que o Nicolas ia gravar um vídeo todo de preto, todo de branco, com fundo escuro, imediatamente para falar que não era igual o primo, tá, Sofia? Mas aí ele não gravou, tá? Ele só veio fazer declaração hoje, basicamente, né? Na segunda-feira. Ele deixou aí sua equipe pensar muito na estratégia para depois falar. Ele deixou sua É, militância defendê-lo. é, Pode é, falar, importante, é importante trazer isso porque, assim, veio à tona a prisão na sexta-feira, sexta de manhã, ou seja, foi a sexta-feira o dia inteiro, sábado e domingo para o Nicolas falar. Só que isso veio à tona, chegou na imprensa, porque a prisão em si já tinha ocorrido quase uma semana antes, no domingo à noite. E sendo primo do Nicolas, eu imagino que de alguma forma ele tenha ficado sabendo, né? Então, assim, foi mais uma semana. entendeu? Eu acho que é isso. E sabe quando o Nicolas se pronuncia, né? Que ele se pronunciou ontem para hoje. E quando ele se pronuncia, ele fala: quem é preso com drogas merece cadeia. Quem foi preso foi meu primo lá, sabe? Então ele deu entrevista para Metrópolis para falar sobre o primo. Ou seja, difícil, né? Mas só que sabe quem pegou ele no pulo, o fala do Nicolas Ferreira? Foi o sobrinho da Dilma Rousseff, que todo mundo. E aí, Sofia, eu tenho que dar esse adjetivo para ele, sim, tá? O sobrinho, entre aspas, gato da Dilma Rousseff, porque todo mundo chama o sobrinho da Dilma assim. É uma brincadeirinha aí da internet. E o Pedro Rousseff, ele fez um vídeo na linha do Nicolas Ferreira para trazer algumas questões para expor, né, essa relação do Nicolas Ferreira com a família. O que Sofia traz é bem interessante porque o Nicolas não é um parente distante dessa parte da família. Por quê? Porque algumas emendas já foram destinadas, inclusive, para a cidade, em que a família tem influência, em que o tio tentou ser o prefeito, ou seja, tem uma relação política ali muito forte. Ele pode ter realmente menos contato com o primo e até então ele não é investigado no inquérito que envolve o primo dele. No entanto, toda vez que alguém da esquerda tem um membro da família investigado, acontece qualquer coisa, minimamente. O irmão do presidente Lula tem uma associação e essa associação também está envolvida, de acordo com a investigação da Polícia Federal, com pessoas que tiveram aí um desvio do INSS. Algumas pessoas foram cadastradas na associação do irmão de Lula. Quer dizer que o irmão de Lula é criminoso? Absolutamente nada. Tem alguma relação em que o irmão de Lula seria também uma pessoa culpada. Ele sequer é investigado no processo, apenas é uma das associações que tem ali alguns valores que foram destinados aí, teoricamente as pessoas não concordaram com aqueles valores retirados da sua conta. Só isso, gente, nada além. Inclusive, ele mesmo pede investigação e as pessoas relacionam isso com o presidente Lula, relacionam o roubo do INSS, que começou com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro com o presidente Lula, só para a gente entender que existem dois pesos e duas medidas quando a gente fala da direita. E essa direita agora está dizendo, não, mas é só o primo do Nicolas, não tem nada a ver com ele. Vamos ouvir o que o Pedro Rousseff fala, Sofia? Bora lá. Tela e vamos lá.
Com certeza conhece o deputado Nicolas Ferreira, o bolsonarista que grita contra o sistema, faz vídeos apelando para moral e bons costumes e vive apontando o dedo. Mas o que você talvez não saiba é que em 2024, Nicolas destinou emendas multimilionárias para uma cidadezinha específica em Minas Gerais. Por quê? Porque lá o seu tio, Enéas Fernandes, era secretário municipal e pré-candidato a prefeito. Coincidência? Espera que piora. O filho de Enéas, primo de Nicolas, acaba de ser preso por tráfico internacional de drogas. Foi flagrado com 30 quilos de droga no seu carro. 30 quilos, gente, não era para consumo, né? Agora, imagine só se fosse o Lula, mandando milhões da verba da educação para uma ONG do seu tio. E depois descobrissem que o primo tá no tráfico internacional. Ia ser capa na Veja, Globo News especial, plantão da Jovem Pan e, claro, vídeo do Nicolas chorando no plenário. Mas quando é do lado de lá, silêncio. Ninguém fala nada. E tem mais. Nicolas nasceu na Cabana do Pai Tomás, comunidade aqui de Belo Horizonte. E desde que virou deputado, começaram a surgir denúncias que uma facção evangélica, sim, você leu certo, evangélica, tomou conta da região. Eles usam a bandeira de Israel como símbolo e misturam tráfico de drogas com religião. Isso tem nome: narcopentecostalismo. É o tráfico que ora antes da execução, que batiza com fuzil em punho e que domina o território com Bíblia e bala. Coincidência? Pois em fevereiro desse ano, Nicolas Ferreira viralizou nas redes sociais com um vídeo distorcendo uma medida do governo. A medida não tinha objetivo de taxar o Pix, mas sim que os bancos combatessem a lavagem de dinheiro do crime organizado, como o tráfico de drogas. Acredite quem quiser, mas repare bem, uma fruta não cai muito longe do pé. E o Nicolas pode até bancar o herói da família tradicional, mas tudo ao seu redor cheira a esquema, tráfico e dinheiro mal aplicado. A gente precisa cobrar investigação, exigir transparência e, principalmente, não cair nesse papinho de salvador da pátria que esconde os próprios fantasmas debaixo do tapete da igreja. Se fosse o Lula, era manchete, mas como é o Nicolas, vira silêncio. Compartilhe esse vídeo, porque se a justiça é para todos, então que seja para todos mesmo. Você com certeza... Gente, a relação é uma relação muito clara. Tem uma parte da imprensa que já está falando, sim, sobretudo nós aqui, né, sobre essa relação aí do primo, do Nicolas, com as emendas que foram enviadas para a cidade, em que o seu pai era uma pessoa muito influente. No entanto, eu não tinha, por exemplo, fui uma das pessoas que não tinha pensado, e eu acho bem interessante quando o Pedro Rousseff traz, e ele utiliza da sua imunidade parlamentar também, ele utiliza do seu espaço dentro do Partido dos Trabalhadores, ele é do PT, para fazer uma relação interessante. O Nicolas Ferreira, ele foi aquela pessoa que criticou ali o PIX, que seria começaria com um monitoramento um pouco mais rigoroso, que já era previsto, já era para estar acontecendo isso, e não, as pessoas não seriam taxadas, mas apenas um monitoramento mais rigoroso aconteceria. E ele foi a pessoa que começou uma histeria em massa, dizendo que as pessoas começariam a ser taxadas, e mesmo que não tenha sido a intenção do Nicolas Ferreira, eu estou aqui só garantindo a nossa seguridade jurídica, foi o começo de uma fake news que foi espalhada aí sobre a taxação do PIX. Depois o Nicolas disse que não foi uma fake news, eu não disse que seria taxado, mas ele deu a entender isso no vídeo, isso foi muito claro. E agora, tendo, por exemplo, uma pessoa da família relacionada com o tráfico de drogas, entendendo que o governo tentava coibir, né, transações envolvendo que eram interessantes justamente para coibir o tráfico de drogas e relações aí de dinheiro que não eram taxadas, a gente precisa entender, olha, algo precisa ser questionado, alguém precisa investigar mais a fundo essa relação aí do Nicolas Ferreira com a família, com possíveis pessoas que não estão aí na lisura da lei. É o mínimo que tem que ser feito. Então, pedir essa investigação é algo que todos nós devemos fazer. O Pedro, ele está como vereador, ele não tem esse poder, isso deveria partir aí a partir do Congresso, mas, infelizmente, também vamos ter ciência que a nossa esquerda está se protegendo de bombardeio de todos os lados. Acho que tem pouca gente ali com o poder político para abrir um processo ali, uma investigação, algum inquérito para o Nicolas Ferreira, né? Seria aí um papel da polícia, mas vamos lá.
Dito isso, Sofia, eu vou te pedir para abrir a matéria do UOL, por favor, porque o Nicolas, logicamente, ele se posicionou em relação ao que aconteceu. Ele disse que qualquer pessoa, ele deu uma entrevista dizendo que qualquer pessoa que cometesse crime, qualquer pessoa que cometa crimes tem que pagar. Quem é preso, o título da matéria já é Quem é preso com drogas merece cadeia, diz o Nicolas Ferreira sobre prisão do primo. A declaração dada em entrevista ao colunista Paulo Capelli, do Metrópolis, faz referência à prisão do primo do parlamentar por suspeita de tráfico de drogas em Uberlândia, Minas Gerais. Como também foi um questionamento do Pedro, quem é preso com 30 quilos de maconha, gente, não é para o consumo próprio, né? Então, é outra linha, é uma linha de tráfico de drogas, ele está preso por este motivo. O Nicolas, ele fez aí um processo de distanciamento da família nesse momento. Ele criticou o que chamou de tentativa forçada de opositores de vinculá-lo à prisão nas redes sociais. Existe esse vínculo por uma questão familiar e por uma questão de relação política com o tio do seu primo ali, né, do Gleicon. E aí, entre aspas, olha o que o Nicolas fala. Não é uma situação que mereça que eu perca meu tempo, até porque não é algo que me envolva. O que eu vejo é mais uma tentativa frustrada de desgastar minha imagem. E, mais uma vez, sem sucesso. Sabe que essa notícia muda para uma pessoa honesta? Nada. O não falar do Nicolas Ferreira também é uma estratégia justamente para se preservar, né? Como a Sofia falou, ele ficou uma semana já ali ignorando, dizendo, olha, ninguém vai descobrir, torcendo ali. Torcendo. Entendeu? Ele ainda fez uma brincadeirinha ali, dizendo, entre aspas, é no mínimo curioso que pessoas de uma ideologia que defenda a descriminalização das drogas de repente estejam preocupadas com isso. Vale a tentativa, mas tentem na próxima. Valeu a tentativa, mas tentem na próxima. E aí é interessante falar uma coisa, né? O Nicolas ele é muito debochado. A descriminalização das drogas é para o consumo, não para a venda, é justamente a tentativa de acabar com o tráfico de drogas que se fala da Aí descriminalização é que das tá. drogas. Sabe? Então, o Aí é que Nicolas, ele tá. entende, né? Ele tenta distorcer, mas nessa galera aí que fala da maconha, ninguém sequer, inclusive, as pessoas estão falando da extrema direita, da extrema esquerda, da esquerda verdadeira, né? Ali do plantio, ali da comercialização, ali de gerar impostos, gerar postos de trabalho, de fazer o que o Mujica, por exemplo, fez, sabe? É uma outra linha. A gente está falando disso, a gente não está falando de uma galera que ganha muito dinheiro enquanto um grupo que sequer está recebendo salário mínimo morre nas favelas, e aí é criminalizado. Tem uma política extremamente violenta para criminalizar essa galera, enquanto o primo do Nicolas está tranquilo, passeando para cima e para baixo com essa quantidade de cocaína, de maconha, perdão. É isso que a gente está falando, né? Mas E tinha eles cocaína também, 4 gramas, mas tinha cocaína. Era isso que eu ia dizer. Eu falei maconha, né? Porque 30 quilos era maconha, mas tinha ali, né? Quase 4 quilos de cocaína. 4 4 gramas. gramas de cocaína. Aí vocês entendem, né? Tá na mesma linha. É uma coisa, tá? Só para a gente fechar a questão do primo do Nicolas, o juiz afirmou na prisão que o excesso de entorpecentes justificou essa prisão, né? Logicamente, então, por isso, ele está preso preventivamente pela grande quantidade de drogas. E aí eu volto a falar do MC Pose do Rodo, que foi encontrado sem arma, sem droga dentro de casa, foi preso por associação, apologia ao tráfico de drogas, mas ele não foi encontrado com absolutamente nada que fizesse a manutenção da prisão dele, inclusive, tá? Imagina se o Pose do Rodo tivesse com 30 quilos de droga. Eu acho que prendiam ele e jogavam a chave fora, tá? Só gostei de fazer essa comparação mesmo. É isso, Sofia. Beleza, Dai. Tem 2 pontos aí que eu acho que vale a gente destacar. Um deles é essa questão do Pix, né? Dá para dizer que ir contra aquele monitoramento do Pix foi para ajudar o primo traficante? Claro que não, óbvio que não. Mas que, independente de intenção ou não, isso ajuda tanto o primo quanto qualquer traficante? Ajuda. Ajuda, tá? Ajuda sim. Porque facilita a lavagem de dinheiro. Facilitando a lavagem de dinheiro ajuda literalmente qualquer criminoso, qualquer pessoa que ganha dinheiro com crime. O outro ponto que eu acho que vale a gente pensar um pouquinho é a questão das emendas.
né, a questão das emendas mandadas para a cidade do tio. De novo, tem alguma coisa que a gente possa levar a gente a ligar com o tráfico de drogas do primo? Não, também não. Mas ajuda sim a gente a pensar como existe essa relação familiar. Não dá para dizer que é uma pessoa distante. Estilo, gente, ele estava destinando 14 vezes mais emendas por pessoa, reais por pessoa em emenda, do que em Juiz de Fora. A gente mostrou semana passada, eu e o Lúcio aqui no quarto que a gente fez sobre isso. Quando você pega e vê reais por habitante em emendas destinado, foi 14 vezes mais para Nova Serrana do que para Juiz de Fora, que é uma cidade muito maior do que Nova Serrana. Então, sim, ele tem relações com essa família. Então, é isso. E não adianta agora tentar fazer esse distanciamento, porque não vai pegar. Não vai pegar. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Sofia, e só uma sugestão aí para o pessoal de Nova Serrana, né? Será R$ 1 milhão foi investido apenas no setor da saúde. Acho que é bom aí essa galera da oposição começar a fiscalizar para onde esse dinheiro foi, né? Importante, interessante. A partir disso aí, a gente pode ter muitas questões interessantes voltadas para o Nicolas Ferreira. E eu estou escolhendo bem as palavras, tá, gente? Vamos lá, Sofia. Só fica essa dica para o pessoal aí de Nova Serrana. Ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.